empreendedora! Seja bem-vinda a esse podcast Café com a Psi. Quem é essa Psi? Sou eu, Priscila Cristina. Bom, hoje eu tenho duas mulheres que são exemplos de liderança. Então eu tenho certeza que nesse encontro você vai sair daqui enriquecida de insights, de dicas para poder também aplicar no seu negócio. Bom, prazer, eu sou Priscila Cristina, psicóloga e mentora de empreendedores. Criei o Movimente-se, uma mentoria voltado para que outras empreendedoras também possam crescer, evoluir, abandonar os resultados negativos e ser protagonista da própria história. Esse podcast Café com a Psi, ele vai ao ar a cada 15 dias. Então eu já te convido a se inscrever nesse canal para que você receba a notificação e não fique de fora de cada encontro. E hoje, gente, assim, meu coração está transbordando por essas duas mulheres que estão aqui. Seja bem-vinda, Verônica Nascimento. Obrigada, Pri, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Érica Moretti. Obrigada, sou muito feliz de estar aqui, Priscila. Que bom, eu também estou feliz porque vocês são duas amigas, né? Apesar de serem empreendedoras e a gente se encontrar no mundo dos negócios, vocês também são duas amigas. E para que o público possa conhecê-las, fale um pouquinho quem são vocês. Verônica, fala um pouquinho quem é você, para quem está assistindo conhecer, e depois a Érica. Tá bom. Meu nome é Verônica Nascimento, sou assessora de investimentos e educadora financeira. Eu ajudo as pessoas a se relacionar bem com dinheiro, porque dinheiro é comportamento, né? A gente conversa bastante sobre isso, né, Pri? Então, assim, tem uma ligação muito grande entre comportamento faz você gastar mais ou menos. Então, eu ajudo as pessoas a entender o porquê de tudo isso e ter uma tranquilidade aí. Tenho mais de 28 anos de mercado financeiro, então já está na veia, né? O mercado financeiro não tem como eu não ver. Eu me preocupar com finanças e fazer com que as pessoas entendam a importância das finanças no hoje e no futuro também. Muito bem. A Verônica também, já fiz vários eventos com ela, né? A gente tem essa parceria, essa conexão. Nos encontramos, nos conhecemos e vimos que deu conexão, deu match. Deu match, né? E aí a Érica também, quero que ela fale dela. A Érica é uma amiga de muitos anos. Esse podcast aqui vai ficar para a história de tudo que a gente já viveu no passado e agora mais para frente. Fale um pouquinho, Érica, quem é você? Primeiro, eu quero agradecer, Priscila, grandemente por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com a Verônica também, que é uma querida. E, bom, meu nome é Érica Moretti, eu tenho mais de 17 anos de experiência como liderança, né? Com liderança, como gestora. E hoje eu ajudo outras líderes a também se desenvolverem como líderes, como boas líderes, né? E eu sou mentora de negócios também na área do varejo. Sou esposa, mãe, porque eu falo que a mãe é uma verdadeira gestora, né? E principalmente dos comportamentos. Exatamente. E eu sou analista comportamental também, né? Coach. E tenho outras formações também na área. E hoje eu ajudo outras mulheres a se desenvolverem como líderes. E você também tem a sua empresa, né? Como chama? Sim, eu tenho uma empresa que chama DIC, DIC, Desenvolvimento e Inteligência Comportamental. Isso mesmo, muito bem. E aí eu quero ouvir de vocês um pouco, para que as pessoas conheçam vocês. Porque assim, chega aqui, sou empreendedora, 28 anos. Mas como que vocês chegaram nisso? Como é que surge o empreender na vida de vocês? Porque o empreender, às vezes, ele surge por uma necessidade. Nos outros episódios já ouviu falar de sonhos, enfim. Mas cada um tem a sua história. Como é que esse empreender chegou e como isso tem sido, né? Nesse decorrer desses anos para vocês, que vocês têm anos aí. Tem, né? Aqui nós estamos com duas empreendedoras que têm bagagem, hein? Pode falar. Então, vamos lá. Na realidade, assim, eu entrei no mundo de administração porque estava saindo da escola. O que eu vou fazer? Primeiro, a minha primeira opção foi em desenho industrial, porque eu gosto de desenhar. Sou libriana, né? Gosto de desenhar. E a segunda foi administração. Não, minto, foi ao contrário. Primeiro foi administração e a segunda foi design. Eu falei, não vou passar em primeiro. Entrei em administração. Então, assim, aí eu já entrei em banco, né? Comecei como estagiária. Então, depois eu não saí, né, do mundo financeiro. Então, sempre trabalhei em banco, grandes instituições. E na época da pandemia, eu acabei saindo do banco
E eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu me preparei financeiramente para isso, tirei um período sabático, mas quando a gente realmente sai, opa, dá aquele frio Sempre na tem barriga. um frio na barriga, é agora. O último banco que eu trabalhei foi HSBC Bradesco e era sempre CLT, 30 anos CLT, né? 30, 28 anos CLT, aí eu falei assim, e agora, né? Mas eu já tinha recebido o convite de entrar em uma grande corretora, né? Por isso eu sou assessora, sou sócia de um escritório de assessoria, trabalho na XP Investimentos. Comecei a trabalhar lá, fiquei 6 meses no período sabático, falei que eu vou começar só no ano que vem. Aí eu comecei, e aí, despretensiosamente, eu criei uma página, porque eu sou apaixonada por vinhos. Sim, gente. Né? A página da Verônica, você quer saber os melhores vinhos? É lá, né? Melhores vinhos, melhores degustações e melhores encontros. A gente sai e fala assim, Priscila, não vou tomar vinho, vai tomar vinho, experimenta esse vinho aqui, Priscila. Então, assim, aí foi despretensiosamente, a minha página se chama Wine Economy, que é vinhos e economia. E aí falei, né, tô mais home office, vou começar a participar de grupos de mulheres. Eu falei, opa, tem algo campo. aí aqui, tem um campo que eu ainda não desbravei. E muitas pessoas começaram a me chamar para fazer palestras ou para conversar um pouquinho sobre finanças. Eu falei, olha, o tema finanças e vinhos, de alguma forma, como eu tenho facilidade nos dois, eu vi que começou a abrir portas. Tanto que a gente, né, Pri? Sim. A gente teve uma ligação frente a isso, Sim. mas o porquê mesmo eu entrar em finanças. Meu pai tinha uma loja em Guarulhos, a gente tinha uma vida financeira muito estável, né? Então, só que, né, como muitos acontecem, infelizmente meu pai quebrou, a gente tinha motorista, tinha babá, tinha tudo que poderia ter, assim, a gente não passou fome depois que meu pai quebrou, mas isso acabou fazendo com que eu me preocupasse ainda mais com finanças. Eu falei, gente, eu já passei por isso, eu acho que as pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Então, isso me deu um insight dentro da página, que as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia, eu falei, olha... Aí eu falei, opa, vou desbravar esse essa né? história da Verônica, quando eu vi a primeira vez, a gente conversou sobre isso. Sim. Porque foi aquilo que você teve como motivador, né? Sim. Por que você é tão preocupada e tem esse trabalho de ajudar pessoas e de fazer a pessoa entender que ela precisa olhar para finanças com a mesma seriedade com que olha para o corpo, vai para o cardiologista, vai para a academia. Exatamente. Porque você viveu isso. Você teve isso na pele, você viu o quanto uma não educação financeira traz prejuízos. Exatamente, porque eu tinha os extremos na minha casa, né? Meu pai que brincava, que falava que dinheiro... Meus pais são falecidos, né? Meu pai falava que dinheiro para ele era como palha de coco. Nunca se acaba, nem fica pouco. Nem fica pouco. Aí, o que aconteceu? Ficou não, zerou, né? Sumiu. Evaporou. E minha mãe sempre teve uma preocupação. Ela viu que meu pai gastava muito. Tudo que minha mãe nos ensinou muito bem, nos educou muito bem. A gente não foi de fazer loucuras. E minha mãe sempre falava, vocês têm que poupar. Quem poupa tem. Né? A economia é a irmã da prosperidade. Sim. Então, eu peguei muito, e se não fosse a minha mãe, se minha mãe fosse gastona também, eu não sei onde que seríamos de nós e as minhas irmãs. Sim. Então, isso ajudou, foi uma âncora. Eu falei assim, não, eu passei por isso e eu sei que as pessoas não precisam passar por isso. Uhum. Então, como fazer? Gente, dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro tem fim. Dinheiro tem fim. Eu tenho, só fazendo um adendo, eu tive clientes, eu conheci 3 ganhadores da Mega Sena, né, conheci, e assim, existem histórias que a gente vê por aí que eles podem perder, né, então não adianta você ter, você tem que saber administrar. Bem, entendeu? Uhum. E você, Érica, a sua história? Bom, quando me perguntam, como começou a empreender na sua vida? Começou de criança. Então, assim, eu tinha meus 10 aninhos de idade, estava na escola, recebia mesada, R$5 de mesada, gente. Hoje R$5 não dá pra nada, mas na época... Dá pra comprar muito salgadinho. Chiclete, tudo mais. Só que eu já com a mente empreendedora falava, não vou ficar comprando salgadinho e chiclete. Eu vou comprar uma cartela de adesivo por R$1, que vinha 10 adesivos e vendia cada adesivo por R$1 cada um. Ia lá, investia mais, comprava mais adesivos com o dinheiro da minha mesada. Então, assim, já sempre esteve na minha veia, né, a questão do empreendedorismo. E eu nunca queria ser mandada por ninguém, né? Então, assim, quando eu comecei a minha história, o meu primeiro emprego com 17 anos, né, 18 anos ali,
eu sabia que precisava de ganhar uma experiência. Então, não tinha como 17 anos abrir o meu negócio. Sim. Mas eu já tinha essa visão. Já queria empreender. E aí, eu estava caminhando para. E aí, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi de operadora de telefone, né? Ligava para as pessoas para vender habilitação. E naquela época, gente, para vocês verem como eu não sou tão nova assim, tinha uma lista telefônica daquelas amarelas, gente. Nossa, é da sua época, tem certeza? Gente, eu tenho 39 anos. Então, assim, eu ligava pra lista amarela, não sabia o nome da pessoa que ia atender. E aí, quando ela atendia, eu falava, então, você quer comprar habilitação? Que era algo específico, que era só acima de 18 anos e tal. E mesmo assim, logo quando eu entrei, já fui campeã de vendas. As meninas que já estavam lá há tempos, falaram, como que assim? Essa menina acabou de entrar, 17 aninhos, e tá lá. E assim, eu sempre tive essa garra, essa força pra vendas, né? Depois disso, eu fui pra área onde eu gostava, que é a área da beleza, onde eu gosto, né? Até hoje é. Até hoje. Seu forte é a área da beleza. Amo a área da beleza. E era uma escola de cabeleireira, maquiagem, que é o Instituto Embeleze, né? E realmente foi uma escola pra mim em todos os sentidos. Lá onde eu aprendi a vender de verdade. Aí eu comecei a fazer cursos de vendas, comecei a me desenvolver, ler livros e tudo mais. E realmente comecei a arrasar nas vendas. Vendia muito. E não só vendia muito, como eu gostava muito de treinar. Aí daí já começou hoje a minha empresa de treinamentos, né? E aí as meninas falavam, Érica, como que você faz isso? Já inventei várias técnicas de vendas na intuição ali, via que ia funcionar, via que não funcionava, falava, isso daqui deu certo para 2, 3 pessoas, eu vendi. Então, vou colocar como metodologia. Sim. E as meninas falavam assim, é claro, na época eu não chamava de metodologia, né? Sim. Mas agora a gente já tinha, tem uma estratégia ali que dava certo, isso, meio e fim. E as meninas falavam assim, Érica, o que você faz pra vender tanto? Aí eu não tinha problema nenhum. Ia lá, senta aqui. E o meu prazer era ver elas que não vendiam tanto começar a vender tanto quanto. É claro que eu não podia ficar atrás. Quando eu vendia tanto quanto, eu tinha que vender um pouco. Tinha que se melhorar. Se eu entreguei a estratégia agora, eu tinha que dobrar, né? Eu acredito que quanto mais a gente entrega, mais a gente cresce e mais a gente recebe. É isso mesmo. Então, eu não tinha problema nenhum em entregar. E nisso, o meu mentor na época, né, que era o dono do Instituto Embeleze, começou a ver em mim muito potencial para ser uma líder. Liderança a gente sempre teve, né? Amiga de criança, de adolescente. Sempre esteve na já veia. Tava na veia, assim, né? Era líder na igreja e tudo mais, mas assim, no mundo profissional não. E com 21 anos ele me deu a oportunidade para virar gerente comercial do Instituto Embeleze. Gente, aí minhas pernas tremeram, né? E eu vou gerenciar gente que é bem mais velha do que eu. E tinha gente de 50 anos, 45 anos, eu tenho 21. Aí eu falei, bom, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Se não der muito certo, né? O máximo que pode acontecer é virar vendedora de novo e a gente continua. Mas, graças a Deus, deu muito certo. E eu nunca tive problema nenhum em falar, porque a pessoa é mais velha, né? Se você tem realmente algo pra oferecer, a pessoa tá disposta. Claro. Sim. E eu sempre fui aquela líder de ensinar, de pegar na mão. E isso é o que eu ensino hoje. Você ser líder pra chegar lá e falar assim, você tem que se virar, fazer as coisas acontecer, não é uma boa líder. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí, eu contratava gente que às vezes não tinha experiência nenhuma e falava assim, eu vou te ensinar. Você vai ser uma ótima vendedora, você vai vender bem. E aí foi nesse período que eu comecei a me desenvolver bem. Depois de lá, eu fui para Sumirê, que é a atual Soneda, né? Sim. Gerenciei a parte VIP profissional. E aí foi um segundo desafio, porque eu estava acostumada a ouvir a pessoa vendendo. E aí logo eu percebi, olha, aqui não tá muito bom, arruma ali e tal. E aí eu tinha vendedores externos. Eles vendiam direto nos salões e só faziam um pedido e entregavam. Então eu falei, meu Deus, mais um desafio. Eu não sei nem se eles estão trabalhando. E agora, como que eu sou uma líder de pessoas longe de mim? Aí eu fora dos olhos, né? Fora dos olhos. Aquilo pra mim é um desespero. Saiu da quem gosta de exercer o controle, saiu da zona de conforto, né? Conforto. Mas é que a gente cresce. Em tudo, exatamente, em tudo eu fui vendo assim, o quanto Deus foi preparando a escola do empreender pra minha vida, assim, pra mim entender e desenvolvendo na prática, tudo na prática. Eu sempre busquei conhecimento, sempre fui fazer cursos e tudo mais, mas nada melhor do que a prática mesmo, do dia a dia, né? E aí eu aprendi como ser uma líder de pessoas externas, e aí cresci muito lá também, e logo depois fui pra loja de shopping.
de maquiagem. Sou apaixonada por maquiagem, né? Não me diga. A gente foi conversando aqui no começo, antes, que a Verônica não passa batom. Não passa batom, A Priscila gente, é apaixonada do batom. batom. Já fez até campanha para as mulheres passarem batom. E Daqui eu a pouco a amo, Priscila vai fazer campanha. Verônica, use batom. Gente, que Hashtag Verônica use batom. Coloquem aí embaixo. Hashtag Verônica use batom. Vou começar a ser. Vou pedir patrocínio de batom, então. Isso, meninas da Mary Kay, ó, já sabem, por né? favor, né? Por favor. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de maquiagem e ali eu era gerente. Também era um desafio novo, porque era loja de shopping, varejo, né? Tudo, mas foi bem legal. Logo depois eu já cresci e virei gestora. Gestora, eu cuidava de várias lojas. Sim, mais do que só a gerente da loja física. Mais do que a gerente da loja. E, pelo contrário, a gerente da loja física tinha a gerente e eu treinava essa gerente. Sim. E aí veio outro desafio, que era a questão de eu ensinar e não passar por cima. Porque Sim. assim, eu estava acostumada a ser gerente, então eu olhava e falava, faz isso, faz aquilo. Eu não podia, eu tinha que treinar a gerente, quem tinha que falar e executar era a gerente. Aí era o segundo desafio. E esse, pra mim, foi bem difícil. Como você falou, quem gosta de controle, empreendedoras que são controladoras, eu sei que tem algumas aí me ouvindo. Sim. Foi um desafio muito grande. Acho que esse foi um dos maiores desafios. Eu consegui delegar e ensinar a pessoa e saber que ela vai executar e ver o negócio acontecendo, sem depender necessariamente de eu estar colocando a mão na massa. Tinha vezes que a vendedora estava atendendo e eu queria ir lá e falar para ela assim, fala assim. Não faz assim. Ou se não, fazer por ela e falar assim, olha, eu faz assim, e não podia. Tá. E assim, eu fui aprendendo, e aí tinham 7 lojas, eu desenvolvia todas, contratava, né, também mandava embora. Foi um período também que eu aprendi muito, porque eu não sabia exatamente o que precisa para contratar, o que eu preciso saber da pessoa. Uma faculdade na prática. Você fez a sua escola, né? você fez a sua escola no empreender, conforme as oportunidades foram se abrindo. Exatamente. Foi galgando oportunidade, aprendizado, oportunidade, aprendizado. E era na oportunidade, raça. Eu nunca tive problema com desafio. Então, cada desafio que via, inclusive quando eu fui pra Sumirê, era algo novo. Ainda não tinha Sumirê VIP profissional, que era onde vendia só pra cabeleireiro. Então, assim, a pessoa tinha que ter carteirinha, provar que ela era cabeleireira e que tudo legal. mais. E era algo novo que ia implantar. E ela me chamou e falou assim, a Cris, ela falou assim, Érica, você topa esse desafio? Ela falou a palavra desafio como uma boa dominante. Parece uma... Agora é agora, né? Claro! Como é que chama aquele negócio? A pólvora acende... Isso. Claro, eu gosto justamente daquilo que nunca aconteceu e você quer fazer acontecer pra dar certo. Vamos pra terapia. Exatamente, gente. Por isso que a gente tá conversando aqui, aqui né? Vamos pra terapia. antes que todas nós precisamos de terapia. Não tem né? jeito, com não certeza. tem Não jeito. tem jeito, né? E aí foi crescendo cada vez mais o desafio. Eu fui aceitando todos eles e vencendo todos eles, graças a Deus. E aí depois, quando eu saí, só que assim, shopping, segunda a sexta, de segunda a segunda, né? Um dia de folga, e mesmo os dias das minhas folgas ficava resolvendo. E aí a gente estressa, né? Não tem como. É que naquela época eu nem sabia o que era burnout, mas assim, dava pra dizer que eu estava num ponto de um burnout. Cabelo caía e tudo mais. Então, assim, eu fiquei extremamente estressada. E como eu nunca quis trabalhar pra ninguém, eu falava, eu vou ficar trabalhando pros outros, me estressando, perdendo saúde de jeito nenhum. Mas foi quando eu saí da CLT e decidi que nunca mais ia trabalhar pra ninguém. Falei, eu trabalho de qualquer coisa, mas não trabalho pra ninguém. E aí foi quando eu fui pra a área, na verdade, eu não tinha intenção nenhuma de abrir uma empresa de treinamentos, foi Deus mesmo que me proporcionou isso. Eu queria ter minhas lojas. O que eu sabia fazer era administrar loja. Então, assim, eu quero ter minhas 7 lojas, tá tudo certo, 7 ou mais franquias, vou saber administrar todas elas, tá tudo certo. Aí eu fui para ganhar dinheiro. Aí eu fui pra corretagem. Também uma área maravilhosa, mas que eu não me encaixei, não se adaptei. Aí eu fui trabalhar numa alto padrão, né? E assim, gostei, aprendi muito, mudei muito a minha mentalidade para a questão do alto padrão. Então lá eu aprendi a não pensar pequeno. Isso aí. A gente não pode pensar com tamanho, a gente fala isso muito na assessoria de investimentos. A gente não pode pensar com o tamanho do nosso bolso. Exatamente. A gente tem que pensar no bolso do nosso cliente. Porque fala assim, não, o cliente não vai pagar. Não, peraí, como assim? Mas aí Né? eu quero trazer uma coisa importante desse ponto que você está falando, tá? E abrir aqui um outro leque, porque você está falando da sua vasta experiência, você também. Mas quem está assistindo, que pode ser aquela mulher que também, né? Tá olhando e falando, nossa, o olho brilha, né? Nossa, meu Deus.
para você exercer e estar no lugar que você está hoje, quais são os desafios que você está tendo que superar? Por quê? A gente conversava antes de começar. Verônica é de investimentos. Sim. E o mundo do dinheiro, culturalmente ou no nosso inconsciente, é masculino. Sim. É masculino. Né? Poucas são as mulheres boas em conta. Sim. Eu não sou, E gente. liderança também, né? Vou chamar. Depois eu vou trazer para a liderança exatamente por esse ponto. Por isso que eu trouxe vocês duas. Porque a gente está falando aqui, empreendedoras no mundo feminino. O mercado financeiro é um mundo masculino. O mercado financeiro é um mundo masculino. É um mundo masculino. E aí, como é que é para você ver? Então, no começo eu achei muito estranho. Eu sempre gostei muito de trabalhar com homens. Tá. Por quê? Eu trabalhei em várias agências e quando era um ambiente masculino, eu gostava mais. Por quê? A gente sabe que tem toda aquela questão de trabalhar com mulher, qualquer coisa. Ah, não quero falar com você. E com homem, assim, discutir, daqui a 5 minutos tá todo mundo ali conversando de novo. Uma boa. E eu aprendi muito isso trabalhando com homens. E eu acabei achando isso tudo muito natural, trabalhar com homens, né? Porque eu sempre trabalhei homem, ainda. Eu trabalhei muito com pessoa jurídica, homem. Aí foi abrindo mais leque para mulheres. O que eu senti muita diferença é no mundo de investimentos, os Faria Limers, que a gente brinca. Então, o mercado financeiro de assessoria de investimentos, quando a gente entra nesse mundo, aí literalmente é um mundo majoritariamente masculino. Eu sentia muita dificuldade. Existem clientes que falam que não quer trabalhar com assessora mulher. Aí eu entro um pouquinho no mundo de educação financeira. O que eu sinto, inclusive, teve uma pessoa que falou para mim, isso eu achei muito interessante, eu subi um post na minha página falando que tem muitas pessoas que têm receio de falar sobre finanças, que é uma dor e tem vergonha. Sim. E não quer, a pessoa não quer, não é se colocar para baixo, tem um termo específico que se fala, que fugiu agora, porque ela não quer mostrar a fragilidade dela. E eu postei isso e alguns homens me responderam. Será que esse post é para mim? Porque o homem tem esse receio de falar que está com problemas financeiros. O universo masculino ele tem que ser, né, sem vulnerabilidade. Exatamente. Então eu senti né? muito isso. E o primeiro escritório da XP que eu fui trabalhar, só tinha eu que ia no escritório, só tinha eu. Falei, gente, por mais que eu sempre trabalhei com com homens, eu senti um ambiente muito pesado. Hoje eu estou em um segundo escritório que tem mais mulheres, mas assim, mais de 95% são homens. Só que eu tenho que me adaptar Exatamente o que eu ia perguntar. Como é que hoje você consegue lidar com isso, né? Porque você Posicionamento. Posicionamento. Até com clientes homens. Tá. Porque, querendo ou não, nesse mundo do mercado, tem aquela coisa, quando eu era gerente de banco, infelizmente, não tanto hoje, mas tinha aquela coisa, gerente de banco, vai conseguir tudo que tem. Às vezes, eu tive uma época que teve gerente geral da agência que falava, e homens, tá? Não é nem mulheres, homens. Falava, a mãe tem que vender. A mulherada tudo de decote. Nossa. Meu Deus. Vamos até junto, nossa. Entendeu? Então, assim, e isso acabou rotulando, isso é muito ruim. Mas se não tiver o posicionamento frente, principalmente aos homens, no atendimento, até na ponta final ali, é posicionamento, é saber se portar, é saber se vestir, é saber como falar de igual para igual, porque às vezes acham, a mulher vindo aqui falar de investimentos, por exemplo, de mercado financeiro, a mulher vai vir aqui falar sobre os meus números, sim. Então você vai assim, aí em alguns momentos, olha, se você está me procurando, é porque você tem uma dor que você não está conseguindo sanar. E tá tudo bem a gente falar sobre dinheiro e ver que você está vulnerável e essa é a hora. A gente precisa, os homens precisam entender que eles podem ser vulneráveis. E isso é muito importante até para o próprio homem, ou no caso a família, se tiver família, para a estrutura familiar. Sim. Porque tem como do meu pai, eu tenho um exemplo de casa. Meu pai chegou simplesmente num dia e falou, fechei. A gente, oi? Não sabiam de nada. Não. A gente sabia que estava começando, né? Mas não tinha noção. Mas a gente não tinha noção. Mas quando ele chegou em casa, quebrei. Nossa. Aí, oi? Entendeu? Então, assim, eu tive essa experiência. Meu pai nunca quis
mostrar a vulnerabilidade dele. Ele sempre conseguia tudo e tal. E eu sei que foi muito difícil para ele, tá? Sim, eu não sei claro. como ele não fez algo contra ele, porque foi muito difícil. Muito difícil. Mas, assim, é posicionamento. No mercado masculino, ou você se posiciona, ou você passa um trator em cima de você. Eu trabalhei muitos anos também no universo masculino, depois vocês pegam a minha história aí, mas tem essa questão mesmo do posicionamento. Você disse, é claro, no ambiente masculino é posicionamento, né? Porque senão você não sobrevive. Até às vezes o tom deles falarem, eu não estou generalizando, gente. Sim, a gente assim, sabe né? que tem homens e homens. E a gente não está aqui também para jogar o... Não, eu tive... mas que tem mas que esse desafio existe. Claro, existe. Os meus melhores gestores foram homens, né? E teve uma mulher que ela tinha o lado masculino muito forte, mas os meus melhores líderes foram homens, né? Que eu conseguia falar de igual para igual e eles me trataram de igual para igual também, não tinha muito mimimi. A gente o que tinha que ser resolvido, a gente resolvia. Tá certo. E aí eu também quero fazer essa pergunta para você, porque a Érica trabalha com liderança. Sim. E a liderança também, hoje a gente tem muitas mulheres, mas você está falando aí de anos, em que a gente não tinha uma mulher na ponta, né? Com tanta frequência. Lógico que o seu primeiro gestor que te deu a oportunidade, ele já quebrou um tabu, né? Porque ele trouxe uma mulher para a liderança, Jovem, né? Nova, ele quebrou tabus aí. Mas como é para você hoje, que você está nesse lugar? Você só atende mulheres? O meu foco é mulheres, Tá. né? Mas não atendo só mulheres. Tá. Mas o meu foco é mulher, porque como é desenvolvimento, e a gente não tá aqui para falar mal dos homens, mas as mulheres, elas às vezes são muito mais abertas a se desenvolverem. Por conta da vulnerabilidade que a gente está Exatamente. Para você se desenvolver, você precisa reconhecer algumas vulnerabilidades mesmo, assim, reconhecer algumas coisas que precisam melhorar, e aí a partir disso você começar o desenvolvimento. Então, por isso que eu trabalho mais com mulheres. E assim, eu gosto dessa questão do empoderamento feminino. Sim. Não no sentido pejorativo do feminismo, porque não gosto do feminismo, mas assim, no sentido de você empoderar, de dar poder a ela, dela acreditar que ela realmente pode ter mais, pode fazer mais. E muitas vezes mulheres líderes, e como a gente comentou aqui agora, que está junto com outros homens, elas acabam se sentindo inferiores por conta de palavras, por conta de uma coisa dessa, tem que decote, tem que vender, a mídia de decote. E aí, ajudar ela que, independente dessas coisas, ela pode sim, consegue ter resultado. E você comentou sobre o negócio de a gente ter um pouco do masculino, todos nós temos masculino e feminino, né? E assim, a líder, ela precisa de um pouco do masculino. É meio contraditório a gente falar sobre isso, assim, a gente tá falando que... Mas sim, um pouco mais a questão da força, do posicionamento, de se falar não é não, de às vezes olhar e falar assim, não tá bom o suficiente. E às vezes as mulheres ficam muito no feminino e é muito na sensibilidade. Sim. E no meio profissional, você tem que ter o equilíbrio. Nós já temos a questão feminina, natural em nós. Então, às vezes, precisa desenvolver um pouquinho do masculino, sim. Um posicionamento... Que se faz necessário dependendo do ambiente onde você estiver. Mas a gente já tem em nós a questão da sensibilidade que é natural em nós. Mas entenda, mulheres, não é sensibilidade de ser uma mulher sensível, chorona, nem nada. Quando eu falo sensibilidade, eu falo sensibilidade de sentir as coisas. Sim, de então, de ter a percepção do comportamento, do jeito das pessoas. E através desse sentir, consegue deixar um ambiente leve, consegue fazer com que a pessoa entender mais a pessoa para saber para onde levar as pessoas, enfim. E isso é uma vantagem. O inverso também é verdadeiro, o inverso né? também. Porque nesse ambiente do mercado financeiro, às vezes tem algumas mulheres que o masculino está tão forte, que grita tão forte, que às vezes é até prejudicial para todo mundo que está ali na agência. Eu sempre trabalhei em varejo, agência, né? Então isso fala... inclusive, eu tinha muito forte o masculino, demais. Isso que eu ia falar. Era o dominante, assim, no extremo, e eu precisei de desenvolver muito do outro lado. E aí, eu ouvi, né, tudo E eu mais. quero trazer exatamente isso, porque assim, vocês são empreendedoras, líderes, e estão falando aí desse posicionamento que tem que ser mais assertivo. Eu também já tenho uma experiência, né, de liderança no universo masculino, mas eu sempre tive uma coisa que eu vou compartilhar com vocês para saber se faz sentido, né? Fui gestora, 9 anos, de uma equipe enorme,
no universo masculino. Eu brinco, né, que eu tinha só um diretor, mas eu dava um jeito de mandar no diretor, então eu mandava em tudo. Mas do mesmo jeito que eu queria ser boa ali e liderar, eu sempre fiz o pêndulo da balança. E sempre quis, do outro lado, também ser boa esposa, boa amiga, o lado feminino. Sim. Vocês são mães. Então, como que vocês olham desse lugar de liderança que vocês estão, né, que vocês têm que ter uma força a mais, mas como é que vocês dosam isso para esse lado, né, que vocês duas são casadas, a gente tem um homem dentro de casa. Todas nós temos, a gente está falando aqui de homem, mas todas nós temos um homem dentro de casa. Então, como é que... a gente tem dois homens dentro de casa, e ela, é verdade, vocês têm 2 homens dentro de casa. Então, como que é para vocês? Como vocês dosam isso, né? Conseguem lidar com essa... Porque eu sempre tive essa... Eu, Priscila, sempre tive essa preocupação. Não tenho filhos, mas sempre me preocupei. Falei, eu sou boa lá, mas eu também tenho que ser boa assim aqui. Né? Posso começar falando? Pode. Bom, tô trabalhando ainda isso na minda vida. Ainda está em processo. Está em processo, porque realmente, e como a gente tem isso muito forte, né? Eu sempre tive isso muito forte, às vezes eu quero chegar em casa também e liderar dentro de casa. Sim. Quero mandar em tudo, fazer tudo. E assim, não é o nosso lugar, né? Não é nosso posicionamento, não é onde a gente tem que estar. E assim, é um trabalhar todos os dias. Então, assim, vem aquele negócio que é natural, então assim, eu me levanto e aí eu entendo que não é o meu lugar, e aí me coloco no meu lugar. Ou seja, isso é trabalhável. É trabalhável. Mas eu confesso que não é nada fácil, não é nada fácil. Tem pessoas que já é natural nelas, assim, então é fácil porque é natural nelas. Sim. Pra gente que empreende, que tem a liderança, então não é nada fácil. Mas a gente vê que realmente o melhor pra gente é a gente colocar no lugar de esposa e de mãe. Sim. Né? Quando é no filho, a gente tem que ter um pouco de autoridade, sim, e às vezes, nosso papel de mãe. Nosso papel de mãe, às vezes, tem que ser firme mesmo, né? E o não é não e acabou. Mas a gente tem que entender quais são os momentos para isso. Sim. Porque para muitas pessoas que são dominantes o tempo todo, que tem aquela liderança, até mesmo dentro de casa, se sobrecarrega. Sim. Isso que eu ia falar, vira um fardo a mais. Sim. Vira um fardo a mais, fora todos os fardos que nós, mulheres, já temos. Então, se a gente aprender, e a gente consegue aprender, sim, a se desenvolver, e realmente dar aquela baixada, né? Dar aquela segurada mesmo, que às vezes a gente não quer, mas depois que passa a situação, a gente fala, não, foi o melhor que a gente fez. Porque a mulher, ela é feita para ser cuidada, para ser amada, ser cuidada. E não para se posicionar e ficar à frente das coisas. De tudo, né? À frente de tudo, sobrecarregada, estressada. O estresse... A gente perde o nosso feminino, né? Perde, exatamente. Mas você sabe que isso é... De novo, voltando ao meu mundo masculino, né, do mercado financeiro, eu tinha isso em casa. Com muita terapia. Ai, tá vendo? Ou seja, gente, hashtag todas façamos terapia. Todas façam terapia. Muita terapia. Verônica, calma. Você não precisa estar nesse lugar todo o tempo, a toda hora. Exatamente. Você seu corpo... Aí meu corpo começou a falar, óbvio, né? Então eu tive... Mas foi muito difícil pra mim. Porque lá em casa, é muito engraçado. Olha que instintivamente... marido, filho, eu tenho um cachorro, eu tinha 2 gatos, todo mundo. Eu falei, gente, sou eu. Eu falava assim, bendita a Verônica entre os homens. Pois é. E lá na minha casa, nós éramos, meu pai, 4 mulheres, né? E quando eu fui, e foi muito... Eu nunca quis, eu amo animais, mas foi muito automático. Não foi que eu escolhi o macho ou a fêmea. Foi quem veio. Foi quem veio. Eu falo, gente, o meu mundo hoje, de um mundo feminino dentro de casa, eu tive um mundo masculino no trabalho e um mundo masculino dentro de casa. Então, eu sempre quis, principalmente quando eu saí do CLT, muito tempo trabalhando em banco, e eu falava assim, não, peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu trabalho muito no home office hoje. E para mim, trabalhar home office, no começo foi muito difícil, muito difícil. Agora eu tô começando né? Tô começando a me acostumar a trabalhar home office. Mas eu
foi muito difícil eu entender que eu ali dentro de casa não era. Eu respeito eu tô falando do meu mundo, Isso, que, gente, a nossa casa, da isso mesmo. minha casa. Eu não precisava ali dentro da minha casa ser mais um dominante, mas uma figura masculina, porque eu não precisava me colocar naquele papel. Aí, muita terapia. Sim, Muita terapia. Foi, opa... E é engraçado que vocês duas trazem isso, né? Sim. E eu também trago, né? Com a minha vivência. Ou seja, não existe receita de bolo. Sim. Ou você aprende a se olhar e colocar os seus limites até onde você vai atuar ou não. Exatamente. É o que faz sentido para cada um, Isso. né? Ou você vai viver possivelmente com fardo, com peso, perdendo sua feminilidade, sua essência. Ninguém faz o que eu faço, ninguém faz o jeito que eu faço. Daqui a pouco não faz uma unha, não Quer com cabelo. centralizar, a gente não vive. Tudo só passa por mim, Sim. aí eu não consigo fazer mais nada. Então, quanto isso realmente, ou seja, meninas, para todo mundo, estamos no mesmo barco, Estamos. todas Estamos. lutando, todas caminhando. E no final do dia ainda, eu brinco que eu falo assim, às vezes aqui tá aquele dia, às vezes é uma sexta-feira, mesmo em casa, home office, é uma sexta-feira, eu falo, gente, essa sexta-feira vai ser tranquila, e não é. Aí no final do dia eu termino. Sim, o fato de eu estar estudando para ser sommelier, sempre tem vinho em casa. Aí eu falo, quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu sei, juro, eu olho no relógio para não começar com uma mentorada. É 11 horas, Verônica, posso? Não. Eu sei, se eu pego minha tacinha, sento. Gente, Relaxa. não dá. Ou Acabou. seja, tem que ter os momentos de refúgio. Sim. Tem que ter, né? Quem exerce liderança, quem está sempre à frente, quem está sempre atuando, né? E nós descobrimos que podemos estar nesse lugar, Sim. né? Nós temos essa habilidade, né, para fazer, mas ainda assim a gente precisa do refúgio, precisa do fôlego. Sim. Não, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma respirada, deixa eu ir pra praia, hashtag praia. Hashtag praia, porque senão eu não dou conta. Exato. E aí eu quero trazer um pouco também do maternar de vocês. Vocês falaram da casa, mas vocês são mulheres, mães e empreendedoras. Muitas empreendedoras, a gente ouve muitas histórias de empreendedoras que acabam optando pelo empreender também, sim. porque é o momento que você consegue ter mais liberdade. Como é que é para vocês? Como vocês fazem isso, né? Lidam com a rotina do filho. Eu sei que a Erika desperta o celular toda hora. Eu descobri esses dias que ela tem todo um passo a passo lá no celular para não perder a essência do filho. Mas que bom que pode fazer isso. Que bom que vocês estão empreendendo. Então, como que vocês juntam os dois? Se torna um benefício? Empreender e o maternar? Foi a melhor escolha? É isso que vocês querem viver mesmo? Como é que é? Assim, não dá pra dizer que se torna um benefício, porque depende de como você se posiciona frente a isso. Porque eu conheço muitas empreendedoras que, pelo fato de ser empreendedora, de ser líder, empresária, né? Ela literalmente abandona o filho. Ou seja, não é tem que tomar muito cuidado. Não é uma coisa Não assim. é o senso comum, exatamente. E vai muito mais aquilo que é princípio para você do que exatamente o fato de você ser CLT ou você ser uma empreendedora, né? Agora, que realmente você ser uma empreendedora, você consegue se organizar mais para estar em momentos especiais com o filho, para poder ir em uma reunião da escola, para poder ter aqueles momentos que você separa para ele. Isso realmente tem a possibilidade. Inclusive, muitas mulheres começaram a empreender depois de terem filho. Porque quer ficar mais tempo com o filho, quer poder acompanhar um pouco mais o filho. Então, tem sim essa vantagem se você souber como poderá. Eu amo esse fato. Você quer perguntar pra você como é que Pra mim, quando eu engravidei, eu já você é psicóloga, você sabe disso. Existe a questão dos primeiros 1000 dias da criança, que é desde o ventre até os 2 anos de idade. E eu acabei não comentando aqui, mas eu sou conselheira cristã também, né? Isso. E já fazem 13 anos que eu sou conselheira e terapeuta também, TCC, né? Cognitivo-comportamental. Então, antes mesmo de ter meu filho, eu já sabia disso. E eu orei e falei, Deus, eu quero, quando eu tiver meu filho,
ter a oportunidade de ficar com ele esses primeiros 1000 dias. E assim, eu sei que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, mas eu vi o quanto é importante esse período do desenvolvimento do ser humano. Essa conexão é ímpar. Essa conexão não volta nunca mais. Nunca mais. Então, assim, eu quero poder Vou começar a chorar aqui, então, daqui a pouco. Que eu não tive meus filhos. Não precisa Não, se culpar. não precisa se culpar. O importante é que nesses primeiros 1000 dias ele tenha um acompanhamento muito junto, né? Não seja literalmente abandonado, né? Nesse período. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade. E aí, nesse período, eu não trabalhava. Quando eu coloquei ele na escolinha, aí eu falei, agora é o momento que eu consigo me organizar. E assim é no meu dia a dia. Eu fico o período da manhã com ele, me organizo para poder da tarde para noite trabalhar, deixo ele na escola. Mesmo assim, sozinha a gente não faz nada. Ou seja, se eu não tivesse as avós que cuidam dele, eu nem sei como eu estaria empreendendo. Então, por exemplo, agora a gente está aqui nesse horário, ele vai sair da escola, vai ter uma avó, né? Vó Jane, uma avó Elaine, que vai buscar, vai ficar com ele até eu chegar. Então, assim, vários eventos que a gente faz, várias coisas. Então, também não daria se fosse sozinha. Então, a rede de apoio é extremamente importante. Então, não tem como você ser uma empreendedora... Apesar de você empreender, pode ser mais tranquilo, mas você não tem... como fazer sozinha, não? Não tem como fazer sozinha. E até porque esse mais tranquilo também é bem entre aspas. É relativo, né? É bem relativo, porque qual empreendedora que realmente tem tempo, né? Pra falar assim, nossa, agora se você consegue se organizar, né? Que nem a Priscila, vou pra praia, vou me organizar o final de semana e ir pra praia, tranquilo. Eu consigo me organizar se tiver alguma coisa do Daniel, alguma coisa assim. Então, assim, a gente consegue se organizar pra conseguir ter esse tempo, né? Inclusive, até pro meu esposo também. Eu tiro tempo na agenda, literalmente, falar assim, é um dia que eu vou ficar com você, a gente vai assistir um filme, ou a gente vai sair. Porque se a gente não olhar pra isso como agenda mesmo, a gente... Exatamente. Então, é uma rotina que você começa a deixar de dar atenção pro esposo e pro filho. Eu falo que não existe sucesso na vida se você não tiver sucesso em casa. Sim, tá certo. Sim. Então, pra mim, é um princípio que eu guardo muito. E não abre mão. Não tá certo. Em questão na maternidade, já foi ao contrário, né? Porque, assim, eu passei por um processo de CA dos meus dois, do meu pai e da minha mãe. Então, foi um momento que, assim, eu preciso trazer recurso financeiro para dentro de casa, que nessa época meu pai já tinha, né? A gente que sustentava a casa. Então, eu precisei trabalhar, né? Então, isso foi uma preocupação muito grande. De novo, não faltou nada dentro de casa, mas eu tinha uma preocupação de dar conforto para os meus pais nesse momento. Os dois foram em momentos diferentes. Então, assim, eu tive que passar por esse momento, né? Então, assim, o meu maternar... meu filho, 6 meses, estava na escolinha. Trabalhava... Eu brinco, assim, o dia que pegou muito forte para mim foi... Eu sempre trabalhei em São Paulo. Sempre, toda a minha vida em São Paulo. Quem levava meu filho e buscava era meu marido. E o rede de apoio que eram minhas irmãs. Então, teve um dia que eu fui buscar meu filho na escola, o tio do portão falou, quem é você? Aquilo ali pegou, cheguei em casa chorando. Mas não foi culpa dele, claro, não foi. Mas quem sempre estava ali era meu marido. Você sentiu, né? Senti, assim, era o meu cunhado. A minha cunhada também ia levar meu filho. Eu não vi meu filho andar pela primeira vez, nem falar, porque ele estava ou na escolinha ou na casa de alguém. Então, esse período foi muito doloroso, mas eu tinha um porquê. Tinha um propósito. Né, para estar passando por isso. E quando eu comecei a trabalhar home office, quando eu virei a chavinha, que eu fui trabalhar, eu sou sócia do escritório, eu virei empreendedora dentro do escritório, né? E agora, no meu empreender junto à educação financeira, então eu tenho algumas balanças, né? Tenho alguns pratinhos para rodar. Então, meu filho uma vez chegou em casa para mim e falou assim, mãe, a senhora não vai ficar mais trabalhando. Ele me chama de senhora, mas eu acho que é a única que ele me chama de senhora. Ele falou assim, a senhora não vai mais trabalhar o tempo todo em São Paulo, porque eu gosto quando a senhora está em casa. Né? Então, isso mexeu comigo. Então, acho que o momento de chave foi quando eu cheguei na escolinha e o tio do portão falou, quem é você? Sim. E sua mãe. Depois, entendeu? Depois eu agendo outro podcast com vocês para falar sobre culpa materna. Porque isso aí dá um episódio inteiro. Culpa materna. Tem os dois lados. Tem quem pode ficar. Sim. Meu marido sempre falou, se você quiser, você fica. Você pode ficar em casa. Eu falei, não.
uma escolha. Foi Na uma vida escolha. sempre é uma escolha. A gente- Mas tudo tem o seu momento, Sim, né? Então, assim, tudo tem um porquê Sim, na vida. Então, Pois é. assim, Remarco. é um outro... Culpa é um materna outro pra gente assunto. trabalhar Isso essas é culpa materna no empreender, né? Agora eu quero que vocês me digam assim, quem está assistindo, falei, as mulheres estão assistindo empreendedoras. E elas estão, vou falar assim, anos-luz, distantes dessa realidade que vocês vivem, desse posicionamento, já dessa expertise, de conseguir lidar com esses conflitos. Que dicas ou o que vocês podem dizer para que elas saiam do lugar, às vezes, né, que está ali perdida, decepcionada, frustrada, para que elas realmente, vai lá, Acredito em você. acredita. O que vocês têm a dizer para essa mulher que está assistindo? Então, eu acho assim, eu acredito muito nisso. O fato de eu trabalhar com finanças, tem muitas palestras que eu finalizo, tem muitas mulheres que chegam, eu vou pegar um pouquinho na feridinha, assim, nesse sentido, porque tem muitas mulheres que falam comigo e falam, olha, estou passando por uma dificuldade no casamento, violência psicológica, violência física, eu não consigo sair porque eu não tenho um trabalho. Gestão financeira. Gestão Gestão financeira. financeira. Então, assim, as mulheres precisam saber o que acontece financeiramente em casa, sim. Então, a gente sempre, nós como mulheres, a gente precisa entender que tem muitas mulheres que vivem num relacionamento tóxico porque não tem condições financeiras de sair. E tem sim, porque se acontece alguma coisa, a gente vai ter que se virar e a gente consegue se virar. Sim. Tem um Né? poder, né? Nós temos esse poder. A gente só sabe o poder que a gente tem quando a gente tem que exercer esse poder. Então, eu acho assim, as mulheres que estão aqui assistindo, vocês precisam acreditar no poder de vocês de gerar dinheiro para sair, muitas vezes, de relacionamentos tóxicos, que nós estamos vendo uma cadeia muito grande disso que está acontecendo agora. Então, eu prefiro pegar nesse ponto e saber que vocês podem se organizar financeiramente, né? Procurar o que as pessoas... Agora eu vou até falar uma dica aqui. O que as pessoas te perguntam sempre. Todos nós temos algo a ensinar. O que você pode ensinar que você pode monetizar? Começa por aí. É o que eu falo, a resposta está em você. Sim. Então, assim, o que você, do seu hall de amizades, o que as pessoas mais te pedem? Isso. Nisso você é boa. Escura. Procura monetizar. Porque aí eu entro no meu mundo. Porque eu sempre fui CLT. Entrei no mundo de assessoria, que eu tenho a fonte de renda de assessoria, de investimentos. Só que as pessoas começaram a me perguntar muito sobre finanças. Opa, tenho como monetizar esse meu conhecimento. Certeza. Que eu não pensava nisso. Não tinha essa... Você não estava nesse lugar pensando nessa questão. Né? Então, é isso que eu falo. O que as pessoas te perguntam que você pode monetizar. Começa por aí. Eu queria dar falar dica. sobre isso, porque a gente está vendo uma sequência grande. É uma dor, né? É uma dor que envolve no universo feminino e que uma das grandes questões que todas as mulheres falam é a finança. financeiro. Sim. Né? Isso é assim. E A mulher sabe- fala, mas como que eu vou fazer? Eu Sabe tenho que é o tabu? filhos, como é que eu vou fazer? Onde que vai Todo ser? mundo pensa o quê? Eu preciso ter o dinheiro para começar. Não, é o contrário. Começa, Você né? precisa começar para ter dinheiro, Para ter ponto. É R$1. É R$1 que você vai começar a se organizar com R$1. Como? Tem como. É começar. E eu acreditava Entendeu? nisso antes. Eu acreditava que... Por isso que eu fui pra corretagem, porque eu acreditava que tenho que ganhar muito dinheiro. Pra poder. Com muito dinheiro no bolso, eu vou conseguir Não. ter meus negócios. É assim, E não é administrar. assim, na verdade. Administrar R$1.000 e administrar 100 mil, R$1 milhão, a lógica é a mesma. Então, o que eu falo para uma empreendedora que está iniciando? Primeiro, se ela decidiu que ela vai ser empreendedora, então vamos partir daí. Busque ajuda. Conhecimento, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu vou falar isso do começo ao fim. Ninguém Pra faz que ficar nada batendo sozinho. cabeça? E se você vai começar agora, tem alguém que já começou, tem alguém que já fez, tem alguém que já passou pelas dores que A você sua ideia não é a mais mirabolante. Tem outra pessoa já. Alguém já fez, alguém já tá anos-luz à sua frente e essa pessoa pode te ensinar. Pra que eu vou gastar tempo e dinheiro
para passar por tudo aquilo que a pessoa passou e chegou até lá, sendo que ela pode me ajudar a chegar muito mais rápido naquele lugar. E de uma forma mais estratégica e assertiva. Então, eu entro na questão até de perder dinheiro com isso. Porque as pessoas ficam lá, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou fazer. E se você não é... As pessoas têm que separar o que é custo do que é investimento. Investimento, rapidinho. O que é investimento? Investimento, quando você utiliza um recurso financeiro que você tem para fazer mais dinheiro. A partir do momento que você contrata o teu serviço, a pessoa contrata o teu serviço, ou o meu, ou o seu, achando que é um custo, já começou errado. Você tem que entender que ter uma terapia é um investimento na sua saúde mental. Ter uma mentoria de finanças é um investimento na sua saúde financeira. E ter uma mentoria de líderes com você, você já entende como funciona. Para que a pessoa, um líder nato, vai ficar batendo cabeça, sendo que ele pode te contratar? Olha, dessa forma é mais tranquilo. E uma coisa que é importante é ser trabalhada a mentalidade. E a Priscila pode dizer muito bem sobre isso. Porque por mais que você tenha expertise, você tenha o técnico, você sabe o que fazer para empreender... Você vai iniciar, aí começa as autossabotagens. Não tem como. Comportamento, gente. Comportamento. E aí, gente, aí eu falo, contrate a Priscila. Isso, contrate a Priscila. Porque a gente tá falando aqui sobre mentoria mesmo, de você colocar alguém para te ajudar pra naquilo. Te dar a mão pra te dar a mão. E muitas pessoas não pensam na mentalidade. Ela pensa assim, eu preciso de ajudar alguém, contratar alguém, vou contratar a Verônica para me ajudar no financeiro da minha empresa. Vou contratar a Érica porque ela vai me ajudar a lidar com a minha equipe. Só que aí a sua mentalidade te bloqueia de todo o resto. É isso mesmo. Então, assim, é necessário trabalhar a mentalidade, que eu tava comentando com as meninas aqui antes de começar aqui. Eu trabalhei muito a minha mentalidade quando eu trabalhava ali no alto padrão. Então, mudei muito, continuo mudando sempre. Sempre. Quando eu abri minha empresa, eu falei assim, eu sei lidar com negócios, loja física, no varejo, tal. Eu nunca trabalhei com treinamentos, eu sempre dei palestra, mas assim, nunca tive uma empresa de treinamentos. Não sou uma boa planejadora, dei dos 4 comportamentos. Eu não tenho muito do planejador. Falei, o que eu vou fazer? Contratar alguém que te ajude, que vai me auxiliar a fazer um planejamento de estruturação do meu método, de estruturação do meu negócio, de estruturação por onde tem que começar, por onde que eu tenho que ir e tudo mais. Porque como eu sou dominante, eu só vou. Então eu vou... Vai que dá certo. Vai. E não é assim que funciona, principalmente no meio dos negócios, né? E no negócio existe novo, uma organização. Existe uma organização. Então, assim, aquilo que você não é muito bom, você contrata alguém que é bom o suficiente para suprir. E aí eu contratei uma mentora. Beijo pra você, Amanda. Se estiver ouvindo. Vou chamar ela depois. Contratei a Amanda pra me ajudar. Ela me ajudou, reestruturou, pensou em coisas que eu nunca pensaria e ensinou como que seria e tal. E bora lá, agora vamos começar. Agora tá tudo certo. Aí eu já peguei todo o meu ímpeto de vamos fazer acontecer. É aí que vai com mais a base dela que ela me deu. Então agora vai voar. Então, assim, resumindo tudo que eu falei. Empreendedora, não fique sozinha. Principalmente no começo. Você precisa de alguém para te auxiliar, você precisa de alguém para te ajudar e te mostrar o caminho por onde você tem que seguir. Muito bem. Agora eu quero trazer uma pergunta para vocês. Pergunta chave. Em um minuto, um minutinho, qual é a mensagem que vocês deixam para a posteridade? Hoje é dia, a gente está aqui, vocês estão assistindo esse podcast, participando. Daqui uns anos vocês vão ouvir. Os filhos de vocês vão ouvir, o marido, a mãe. Que mensagem vocês deixam aqui hoje? Para ficar gravado, porque aqui fica para sempre, né? Tá, uma mensagem para mim ou o que seja. O que você quiser, para você, para quem está te ouvindo, o que você acredita, o que você tem a dizer, que depois você vai olhar e falar, nossa, aquela Verônica lá, olha o que ela disse. Olha o que ela... Então, eu não tinha nem pensado numa resposta para você sobre isso. Que você falou, vou fazer. Pergunta. Essa pergunta é a pergunta surpresa. Olha, eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder, porque a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Mas eu trazendo para minha realidade hoje, falar de filhos é saber que meu filho é um homem de caráter, independente do que ele vá escolher. Falando do meu empreender, o que eu quero é chegar lá na frente, as pessoas olharem para mim e falar, você me ajudou.
a sair desse lugar. Eu escuto isso hoje. Tá. E palestrando e ajudando mais pessoas, eu quero ver essas pessoas lá na frente. Olha, essa mudança foi porque você me ajudou. Porque nessa vida, a gente não tem caixão, né? O caixão não tem gaveta. E eu trabalhando com finanças, eu sei muito bem sobre isso. Mesmo. A gente constrói patrimônio para outros usarem. A gente tem que construir patrimônio para que a gente use hoje. Enquanto vida, né? Enquanto vida e usar e para a nossa família que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que aproveitar a nossa vida hoje. Então, o meu legado é isso. É saber que eu fiz diferença na vida de alguém, que a pessoa teve um diferencial nas dicas que eu dou, na mentoria que eu faço. Então, é isso que eu queria. Meu sonho de consumo é isso. Tá bom. Né? Que eu já escuto hoje, graças a Deus. Mas eu quero divulgar isso para mais pessoas possíveis, imagináveis. Que eu sei que a minha página hoje são poucos, tem uma quantidade menor de seguidores, mas são seguidores fiéis, e eu quero fazer. Eu não quero ter uma quantidade gigante de seguidores. Eu quero fazer a diferença para aqueles que me sigam, para quem está lá. É isso. Não adianta você ter vários seguidores e não fazer diferença nenhuma. E você, Érica? Bom, eu falo que assim, eu quero que quando eu morrer tenha bastante gente lá no meu... E assim, não estejam lá porque morreu alguém. Não, porque eu estou aqui porque a Érica fez diferença na minha vida. Então, isso em toda a minha história, eu trago isso comigo. Então, o meu objetivo sempre é esse. E é parecido com o da Verônica, né? Falar assim, a Érica tá copiando da Verônica. Não é, porque realmente é princípio mesmo. E não é à toa, a minha empresa é uma empresa de treinamentos. Então, assim, esse princípio vai comigo aonde eu vou. Na igreja é onde eu vou estar lá para ajudar pessoas a transformar a vida. No meu trabalho é onde eu vou estar para transformar pessoas que eram de um jeito, ficaram de outro jeito, completamente diferente. Na minha casa, eu quero que meu esposo, meu filho, quando estiver grande, fala assim, a minha mãe fez diferença na minha vida, a minha mãe me ensinou, a minha mãe pegou na minha mão, a minha mãe me deixou de castigo algumas vezes, ela era extremamente chata, mas foi um chata que realmente hoje faz diferença na minha vida. Então, realmente, eu queria que as pessoas lá no meu caixão falassem assim, a Érica fez parte da minha vida e uma parte da minha vida fez diferença, fez uma parte boa da minha vida. Eu era uma pessoa antes de conhecer a Érica. Depois que eu conheci a Érica, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, esse é o meu objetivo. Muito bem. Meninas, estamos chegando ao final. Vocês acreditam? Não, nem eu. E ninguém sabe que a gente estava conversando antes. Assim, foi um enorme prazer ter vocês aqui hoje. Acho que foi um episódio muito legal. Você que está assistindo, pega, porque tem muita coisa boa. Eu quero que vocês deixem as redes sociais, como que as pessoas te encontram. Vocês estão aqui, mas me identifiquei muito com a Verônica, me identifico com a Érica. Onde eu te encontro, como que as pessoas conseguem falar com vocês? Primeiro, como as pessoas conseguem me encontrar? Sigam primeiro a Priscila. Eu estou na página da Priscila, que é fácil. Então, primeiro, por favor, seguindo a Priscila, vocês vão encontrar a Érica também. A gente se segue, então não tem como não achar. Achou uma, achou todas. Exatamente. Minha página é Wine Economy, wine é vinhos e economy de economia. Wine Economy tem várias dicas lá, enfim. Futuros eventos, mais eventos, né, Pri? Teremos mais eventos aqui que tem match aqui. Isso. E você, Érica, como as pessoas te acham? Também pelo Instagram, gente, @ericamoretti com 2TI.oficial. Lá vocês também vão encontrar muitos conteúdos sobre liderança, sobre mulheres que empoderam outras mulheres no empreender. Então, você que é empreendedora, me siga lá. Realmente, siga a Priscila. Você já vai encontrar a Priscila lá nas minhas lives. A Verônica vai estar na minha live também daqui mais pra frente. Pelo Instagram, você pode me chamar no direct, vocês vão conseguir me encontrar lá. E mulheres, sejam empoderadas no seu empreender. É isso mesmo. Meninas, foi um enorme prazer vocês terem vindo. Foi um episódio muito gostoso. Conversamos bastante. Vamos marcar outro para falar sobre a culpa materna. E sobre outros assuntos que surgirem. Espero que você que esteja em casa tenha adorado. Pegue os insights, pegue as conversas, pegue o endereço do Instagram delas, siga, converse, troque. Tenho certeza que será enriquecedor. Esse foi mais um episódio do nosso Café com a Psi. Você também pode me encontrar nas redes sociais, Priscila Cristina Psi. E eu espero vocês no próximo episódio.
Beijos. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.